Então, pessoal, o exercício 4.3 da página 83 da lista 5, né? Então, só voltando aqui. Quantas são as sequências de n termos, todos pertencentes a 0, 1 ou 2, que possuem um número ímpar de termos iguais a 0? Então, vou chamar de xn a quantidade de sequências de n termos que possuem um número ímpar de termos iguais a 0, né? De termos iguais a, arriscar aqui, iguais a 0, ok? Então, ó, vamos olhar. O problema aqui é para determinar o xn mais 1, porque essas sequências, lembrando, né, que elas são formadas por 0, 1 e 2. Né? Então, bom, se eu conheço a quantidade de sequências com n termos que tem a quantidade de termos ímpares iguais a 0, o xn mais 1, se eu considerar as sequências que eu acrescento 1 ou 2, ele vai ser exatamente a quantidade de sequências de xn, porque se eu tenho uma sequência que eu estou contabilizando no xn, se eu adicionar essa sequência 1 ou 2, ela ainda vai continuar com uma quantidade ímpar de termos. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Ó. Então, bom, se for 1 ou 2, eu vou ter que a quantidade de xn mais 1, quantidade de sequências com n mais 1 termos, uma quantidade ímpar de termos iguais a 0, é a mesma coisa que a quantidade de xn. E o 2 aqui é porque pode ser 1 ou pode ser o 2, então tem duas possibilidades. Bom, e agora, se eu adicionar um termo 0, então eu vou precisar saber a quantidade de sequências pares. Né? Então, se xn é a quantidade de sequências que tem um número ímpar de termos iguais a 0, a quantidade de sequências que eu tenho, no total, dependente, se for par ou ímpar, a quantidade de elementos iguais a 0, o total de sequências são, bom, aqui eu tenho três possibilidades, né? 0, 1 ou 2, 3 para cada uma. Como eu estou com uma sequência de n termos, eu tenho 3 elevado a n sequências. Então, se eu adicionar o 0 a uma sequência, eu tenho que adicionar a uma sequência com uma quantidade par de termos. E a quantidade de sequências que eu tenho com um termo par de zeros é o total de sequências menos as que eu tenho que ter uma quantidade ímpar. Ok? Então, por isso ficou 3 elevado a n menos xn. E aí, bom, então nos dois casos eu vou ter xn mais 1. Né? Se eu adicionar o zero, eu tenho essa quantidade, né? 3 elevado a n menos xn de termos de sequências com um número de termos ímpares iguais a zero. Ou, se começar em 1 ou 2, eu vou ter essa quantidade de sequências de termos ímpares iguais a zero, né? xn mais 1. Somando as duas aqui, então eu obtenho que xn mais 1 é xn mais 3 elevado a n. Bom, agora vamos olhar. Ó, quem é o x1? Então, x1 é a quantidade de sequências com um termo igual a zero. Bom, com um termo que tem uma quantidade ímpar de termos iguais a zero. Para ela ter uma quantidade ímpar de termos igual a zero, ela tem que ser só se for a sequência zero, porque ela só tem um termo. Então, x1 é igual a 1. Aí, bom, substituir aqui, né? Quem que é o x2? x1 mais 3 elevado a 1. x3, 1 mais 3 quadrado. Então, de um modo geral, xn é 1 mais 3 mais até o 3 elevado a n menos 1, que é 1 mais a soma k de 1 até n menos 1, 3 elevado a k. Então, aqui, ó, eu tenho uma progressão geométrica, né? O primeiro termo é 3. Né? Então, a soma dessa progressão aqui, e a razão é 3 também, né? É 3 que multiplica 1 menos 3 elevado a n menos 1, porque eu tenho n menos 1 termos aqui, sobre 1 menos 3. Né? Bom, aqui eu coloquei a 3 evidências, mas não precisaria, né? Então, isso aqui dá o quê? 1 mais 3 vezes. Aqui, o que eu fiz, né? Eu só multipliquei pelo menos 1 em cima e embaixo, porque aqui vai dar menos 2, tá? E aí, bom, vai ficar 3 elevado a n sobre 2. Aqui eu vou ter 2, né? 2 menos 3 sobre meio, que vai dar o menos meio. Okay? Então, a solução geral,
daquela recorrência é dada por xn igual 3 elevado a n menos 1, tudo isso sobre 2.